Olá, graça e paz. E aí, como passaram a semana? Como foi esse confinamento, essa quarentena? Eu espero que vocês estejam separando um momento para estar mais perto de Deus, até porque dá para ver como que tá o mundo. Então, já que temos que ficar reclusos, que pelo menos possamos tirar mais tempo com Deus. Não com a internet, Netflix, sim. Fique na internet, assista na Netflix, mas não deixando que isso supere um momento que você fique com Deus. Pronto, tô aqui no meu quarto. Talvez vocês vão ouvir alguns barulhos, as crianças, né? E a luz não é tão boa também, mas é o lugar que eu tô fechada e que eu posso falar à vontade. Meninas, nós vamos trabalhar temas com vocês, porém, nós sabemos que, primeiro lugar, nós temos que trabalhar bem o evangelho. Nós temos que entender a nossa condição humana, o papel de Jesus, tudo isso. Por isso que a gente fez as perguntinhas para vocês sábado passado, onde eu não pude estar, mas a Paula, que tá ali à frente, estava aplicou essas perguntas para vocês. E nós temos que deixar isso bem claro para podermos trabalhar alguns temas gostosos com vocês, que vai abordar mais a adolescência, ainda mais especificadamente para meninas. Então, eu vou ler, quero que você pegue sua Bíblia agora. Eu vou ler em Romanos 3 e 23. Aqui tá falando assim: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então, nós, para entender o porquê Paulo está falando aqui em Romanos, quem escreveu a carta de Romanos foi Paulo, e ele escreveu especificadamente para os romanos. Mas isso se aplica a nós também hoje, né? Então, todos pecaram e nós não alcançamos o padrão da glória de Deus. Por quê? Todos pecaram. Não foi Adão e Eva? Por que nós pecamos? Agora nós somos salvos. Por que nós pecamos? Porque nós nunca vamos alcançar o padrão da glória de Deus. Por quê? Então, por isso que eu falei para vocês lerem Gênesis 1, 2 e 3. Nós vamos começar lá no princípio, no comecinho. Algumas de vocês talvez já saibam perfeitamente sobre esse assunto que eu vou falar. Porém, nada como ver de novo. Nós estamos vendo, quem está indo de quinta-feira está vendo os meninos falar sobre o evangelho, falar sobre o plano da salvação. Efésios fala muito sobre isso. Então vai ser bem gostosinho e para nós cristãos sempre temos que estar revendo isso, porque nós temos que saber o nosso papel, nós temos que saber como nós somos salvos, o que aconteceu, que tudo tá uma bagunça. Então vamos lá. No capítulo 1, o que Deus faz? Deus cria todas as coisas, né? Ele fala: haja luz e houve luz, haja espaço, haja terra. Ele criou os animais, ele criou animais aquáticos, animais terrestres, silvestres, animais que voam. E criou o homem, criou a mulher. Então, aqui no versículo 26 de 1 Gênesis, está falando assim: eu vou tentar ir devagar. Quando a gente fica nervoso, a gente atropela as coisas. Então, aqui, Deus criou todas as coisas, aí ele vai lá, vai criar o homem. Aí ele fala, lê na sua Bíblia, Gênesis 1 e 26. Ele fala assim: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Quando ele fala façamos, ele não estava falando, sempre ele fala haja, haja, e aqui ele fala façamos. Ele está falando no plural. Então, quando ele fala assim no plural, aqui quem está falando é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão juntos em concordância na criação do homem. Então, quando ele fala façamos, ele fala semelhante a nós. Ele será semelhante a nós.
Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui em concordância na criação do homem. No versículo 27, ele está falando: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aqui ele está falando que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Tudo bem, fisicamente, mas todo mundo é diferente. Eu sou morena, a Paula é loira, outra pessoa, o índio, é mais pro vermelho, aí tem o japonês que é mais puxadinho. E aí? Por quê? Não é isso que Deus está falando. Ele não quer dizer assim a semelhança física, até porque cada um é diferente do outro. Ele está falando, ele compartilhou, ele fez nós a imagem e a semelhança dele em seus atributos. Que atributos que eu estou falando? Não é onipresença, onisciência, onipotência. Ele está falando a capacidade de raciocinar. Nós podemos raciocinar igual a ele. O animal não pode. Vocês sabem que os animais são irracionais. E também a capacidade de se relacionar. Nós podemos nos relacionar. Deus é um Deus relacionável. Nós vamos ver mais pra frente. Ele andava com Adão na tardezinha, lá no Éden, todo dia. Ele gosta de relacionamento. E nós, você quer matar alguém? Tranca ele dentro de um quarto. Pra você ver sozinho, sem nada. Ele morre lá de depressão. A quarentena mesmo, nós estamos tendo que ficar entre família, mas não estamos deixando de ir na igreja, estamos deixando de ver amigos, escola. Isso já é difícil, porque nós somos seres relacional, nós gostamos de nos relacionar. Isso Deus fez semelhante a ele. E também sentimento, nós temos sentimento igual Deus tem. Nós amamos, nós temos compaixão, nós tentamos ter justiça, né? Por mais que a justiça humana é falha, entendeu? Tudo isso nós temos de Deus. E também a capacidade de governar. Deus, ele nos deu, né, o governo sobre as coisas da terra, que é o quê? A natureza, os animais. Ele fala isso para Adão. Ele chama os animais e quem dá o nome para os animais é Adão. Quem governa tudo lá é Adão e Eva. Então ele deu essa capacidade para nós. Nós não somos um governo supremo, não. Deus é o governo, nós co-governamos a natureza. E agora, no verso 28, Deus nos dá uma tarefa. Eu tô falando assim, parece até maçante, mas é muito interessante, meninos. Eu quero que vocês prestem atenção, porque isso é essencial para todo cristão. E nós queremos trabalhar com vocês temas, igual eu falei, mas sem conhecer desde o princípio, não adianta. Vai ficar muito superficial, não é isso. Então aqui nós falamos, né, sobre a criação, falamos sobre que ele fez Pai, Filho, Espírito Santo, nos criou, ele fez semelhante a ele, que é na capacidade de relacionamento, capacidade de ter de governar, de ter sentimentos. E agora ele nos deu uma tarefa. Ele deu uma tarefa para Adão e Eva lá dentro do Éden, que é o quê? Ele fala, agora vocês enchem e multipliquem a terra. No verso 28, tá falando assim: então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, enche e governe a terra. E fala, domine sobre os animais, papapá. O que é? Encher a terra, encher mesmo. Ele falou assim para Adão e Eva, vai e sejam férteis. Tenham filhos e encham a terra. Por isso que ele fez Adão e Eva. Ele não fez Adão e mais um Adão, Eva e mais uma Eva, não, ele fez um homem e uma mulher para que eles procriassem. Então, isso que a gente vê de relacionamento hoje, de homem com homem, mulher com mulher, isso é antibíblico, não está na Bíblia. Nós amamos eles, mas condenamos o pecado que eles praticam. Então, isso é contra
contra a Bíblia. Ele criou homem e mulher e falou: sejam férteis. E aí, e quando fala multiplique, o que é? Nós vemos o primeiro discipulado aqui, que é o quê? Ele fala, ele andava com Adão na tardezinha, todo dia ele andava com Adão. Adão, ele aprendeu com Deus as coisas. E Deus está falando assim: tudo que você aprendeu comigo, vai e frutifique e multiplique com os seus filhos. Passam para ele tudo aquilo que você aprendeu comigo. E lembrando que o que Adão aprendeu com Deus era perfeito. Nós, pais, hoje, tentamos discipular nossos filhos, mas nós erramos. Uma coisa ou outra, nós sempre erramos. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós erramos. Mas Deus passou perfeitamente para Adão. E Adão passaria perfeitamente para seus filhos. Não ia ter erro na criação e no discipulado. Então, aqui no capítulo 2, o que a gente vê? Nós vemos novamente o relato da criação, nós vemos novamente Deus falando, né? Dando autoridade, dando responsabilidade ali para Adão, colocar nome e ele cria a mulher, né? Ele vai lá, faz Adão dormir. Ele fala assim: é bom que o homem não esteja só. Eu vou fazer alguém para estar com você. Aí foi lá, no capítulo 2, ele especifica como que ele faz a Eva, que faz Adão dormir, tira a costela da Eva, faz a Eva. Beleza, o que eu quero frisar é o versículo 25 do capítulo 2, que é: o homem e a mulher estavam nus, mas eles não sentiam vergonha. Imagina hoje em dia, né? Às vezes nós temos vergonha de tirar a roupa até mesmo na frente da mãe, né? E Adão e Eva ficavam sem roupa lá, de boa. Eles não tinham maldade, eles não tinham vergonha. E eu fui procurar o que quer dizer vergonha no dicionário. Aí tá lá: vergonha é um sentimento penoso por ter cometido alguma falta ou medo da desonra. Então, o que é vergonha? Eu teve vergonha. É aquele medo, né, que eu tenho de ter cometido alguma coisa errada. Um medo de desonrar alguém. Então, eles não tinham isso. Não tinha pecado, não tinha nada de errado lá. Eles não tinham medo de ter feito alguma coisa. Não tinha nem sentimento de medo lá dentro. Não tinha nada. Era tudo gostoso, tudo perfeito. Aí nós entramos no capítulo 3, que é onde a gente vai trabalhar mais. Que é o quê? No capítulo 3, nós vemos o quê? A serpente. Aparece a serpente e fala dela, que era o mais astuto dos animais. E uma vez, e antes disso, que eu pulei aqui, Deus tinha criado dentro do jardim 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E falou assim para Adão e para Eva: não comam, não comam. Vocês podem comer tudo que tem aqui, façam o que vocês quiserem, mas não comam dessas árvores. Se vocês comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente vão morrer. Não comam. Então, voltando pro capítulo 3, vai lá. Serpente fala para Eva, chega na mulher, na Eva, e fala: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma dessas árvores do jardim. Olha, ela lança uma pergunta. E na hora que lança uma pergunta, a Eva já fica, né? Assim, com aquela pulga. Aí ela fala: nós podemos comer de todos os frutos das árvores do jardim. Só do fruto da árvore que está no meio do jardim que nós não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Ai, a serpente, é claro que vocês não vão morrer. Já lançou dúvida ali na Eva, né? É que Deus sabe que no momento em que vocês comer o fruto, seus olhos vão se abrir. E como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. A serpente sabia onde pegar o homem. O homem que eu falo, o ser humano, né?
Já Eva, na hora que falou, vocês vão ser igual a Deus. Deus não quer que você seja igual a ele. Aí Eva, né, deve ter ficado, isso eu tô supondo, que ela ficou lá pensativa. Aí ela olhou com os olhos, ó, já começou o pecado ali, com os olhos. Ela viu que a árvore era linda, ela viu que o fruto parecia delicioso e ela desejou ter a sabedoria que aquele fruto daria. Ela desejou ser igual a Deus. A soberba, o orgulho, a vontade de ser parecido com Deus. E nós sabemos que o diabo foi expulso do céu, por quê? Porque ele desejava ser igual a Deus e até ser melhor que Deus, né? Por isso que ele foi expulso lá do céu. E ela foi, comeu. Adão chegou, não sei se chegou na hora, se chegou depois, comeu também. Na hora que eles comem, agora eu quero que vocês vai e olhem nesse versículo aqui. No verso 7 fala assim: naquele momento, seus olhos se abriram, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas outras para se cobrirem.